Jaú em Notícia. Boa tarde, estamos começando o Jaú em Notícias aqui na TVC. Obrigado pela sua companhia, confiança e também nos acompanhando todos os dias. Vamos ver os destaques separados para o dia de hoje. Dize de Jaú prende casal suspeito de envolvimento com tráfico de drogas no distrito de Potunduva. Polícia Federal instaura inquérito para apurar supostas irregularidades eleitorais envolvendo dirigentes e candidatos do Avante em Jaú. Aparecimento de peixes mortos coloca o Lago do Silvério em alerta e aguarda resultado de exames. Homem morre após ser atropelado 2 vezes na rodovia que faz a ligação entre Jaú e Torrinha. Polícia Militar localiza veículo ligado à investigação da Polícia Civil. Homem é morto em frente à própria casa na cidade de Bauru. Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em Jaú. Idoso fica ferido após o carro sair da pista na rodovia que faz a ligação entre Jaú e Bariri. Encontro de produtores rurais reúne agricultores e parceiros do setor em Jaú. Secretaria de Saúde esclarece dúvidas sobre vacina pneumocócica 20-valente, que você também vai ficar sabendo a previsão do tempo para hoje e para os próximos 4 dias. Tudo isso e muito mais você encontra nessa edição do nosso Jaú em Notícias, que já começou. Começando o nosso primeiro bloco de informações, trazendo as notícias da Força de Segurança, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Jaú realizou mais uma importante operação do combate ao tráfico de drogas no distrito de Potunduva. Antes mesmo do cumprimento dos mandados, os investigadores já estavam monitorando a movimentação de um homem de 22 anos apontado como responsável por um esquema de comercialização de drogas no distrito. Segundo as investigações, ele utilizava imóveis ligados ao seu círculo de relacionamento para esconder entorpecentes e abastecer os pontos de venda. Com base nas provas reunidas durante o trabalho investigativo, policiais da DIZI, com o apoio da DIG de Jaú, cumpriram os mandados de busca em diversos endereços na manhã dessa última terça-feira. Durante a operação, o homem de 22 anos e uma jovem de 19 foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Nas residências vistoriadas foram encontrados aproximadamente 610 gramas de maconha entre tijolos e diversas porções prontas para comercialização. Também foram apreendidos 112 pinos de cocaína, totalizando cerca de 96 gramas da droga. Além dos entorpecentes, os policiais localizaram dinheiro em espécie, balança de precisão, faca com vestígios da droga, embalagens utilizadas para o fracionamento e aparelhos celulares, além de um automóvel e uma motocicleta que, segundo a investigação, seriam utilizados na atividade criminosa. O delegado Durval Izar informou que os aparelhos celulares apreendidos, eles apresentavam indícios da participação da jovem na atividade criminosa, reforçando as provas reunidas pela investigação. Os 2 suspeitos foram encaminhados para a Central da Polícia Judiciária de Jaú, tiveram a prisão em flagrante confirmada e permaneceram à disposição da Justiça, enquanto o pedido de prisão preventiva ainda estava sendo analisado. O combate ao tráfico continua sendo uma das principais frentes das forças policiais da região, principalmente em locais que vinham sendo monitorados pelas equipes de investigação da polícia. Agora um caso da Polícia Federal que investiga supostas irregularidades eleitorais. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar essas supostas possíveis irregularidades relacionadas às eleições municipais do ano de 2024.
aqui na cidade de Jaú. A investigação, ela tramita na Justiça Eleitoral e busca esclarecer as informações recebidas por meio de uma notícia-crime que aponta possível uso irregular de recursos destinados ao financiamento de campanhas eleitorais. Segundo a portaria assinada pelo delegado responsável pelo caso, serão investigadas possíveis práticas como apropriação indébita de recursos do fundo partidário, utilização do fundo especial de financiamento de campanha de forma irregular, além de eventual corrupção eleitoral. As suspeitas também envolvem um possível rateio de recursos destinados a candidatos e a utilização de empresas para justificar despesas eleitorais. Um outro ponto que será analisado durante a investigação é a hipótese de compra de votos. O inquérito cita como investigado o então presidente municipal do Partido Avante, Everaldo Antônio de Andrade. Também deverão prestar esclarecimentos os candidatos Ercílio Aparecido Benedicto, conhecido como Seisei, e a Aparecida Suzana Américo. A Polícia Federal também fará análise das prestações de contas e dos documentos financiados e apresentados durante a campanha para a verificação se existe compatibilidade entre os gastos declarados e a finalidade dos recursos. É importante destacar que, neste momento, trata-se apenas de uma investigação. Não existe decisão judicial reconhecendo a prática de qualquer crime e de todos os citados. Eles possuem o direito contraditório e também a ampla defesa. A instauração do inquérito representa o início da apuração. Somente ao término das investigações será possível concluir se houve ou não uma irregularidade nesse fator. Peixes mortos aumentam a preocupação no Lago do Silvério. A gente trouxe já informações de uma possível contaminação no lago. O aparecimento de peixes mortos voltou a chamar a atenção dos moradores de Jaú. Na manhã dessa última terça-feira, várias pessoas encontraram peixes mortos às margens do lago, apenas um dia depois de uma grande quantidade de espuma branca ser registrada na água. O episódio levantou preocupação entre os frequentadores do local, principalmente porque o lago é um dos principais espaços de lazer aqui da cidade. A situação ocorreu poucos dias após o despejo de um produto químico no córrego dos Pires, que deságua diretamente no Lago do Silvério. Apesar da coincidência, ainda não existe confirmação de que os dois fatos estejam relacionados. Equipes da Águas de Jaú, eles estiveram no local realizando a coleta de amostras da água para a análise laboratorial. Os exames deverão indicar se houve contaminação, qual substância pode estar presente e quais os impactos podem ter sido causados para o meio ambiente. Enquanto os laudos não ficam prontos, a orientação é que pescadores evitem consumir peixes retirados do lago. As autoridades reforçam que apenas os resultados técnicos eles poderão apontar a verdadeira causa da mortandade dos peixes. Até que os exames sejam concluídos, é recomendado agir com cautela e seguir as orientações dos órgãos responsáveis para evitar qualquer prejuízo maior. Um homem morre após ser atropelado 2 vezes na rodovia que faz a ligação entre Jaú e Torrinha. Um grave acidente terminou de forma trágica no último domingo na rodovia 304, trecho que faz a ligação entre Jaú e Torrinha. Segundo as informações da Polícia Militar Rodoviária, um homem que ainda não havia sido identificado morreu atropelado por 2 veículos. De acordo com o motorista do caminhão bitrem, ele seguia normalmente pela rodovia quando avistou um pedestre deitado sobre a pista de rolamento. O caminhoneiro contou que tentou desviar, mas não conseguiu evitar o atropelamento. Após seguir alguns metros, ele realizou o retorno para prestar o socorro. Ao voltar ao local, constatou que outro veículo também havia atingido a vítima e deixou a rodovia sem prestar atendimento. As circunstâncias que levaram o homem a estar deitado
sobre a pista ainda são desconhecidas e serão apuradas pela Polícia Civil. As investigações também procuram identificar o segundo veículo envolvido no acidente. Olha só que caso, hein? A importância da prudência das rodovias e também de mostrar como situações inesperadas podem ter consequências irreversíveis. A Polícia Militar localiza um carro ligado a uma investigação da Polícia Civil. A rápida comunicação entre a população e a Polícia Militar ajudou na localização de um veículo que já era alvo de investigações da Polícia Civil. O caso aconteceu na tarde da segunda-feira, quando um morador informou que um Ford EcoSport vermelho permanecia parado em uma atitude considerada suspeita em frente a uma oficina da cidade. Os policiais foram até o endereço, localizaram o automóvel e identificaram as pessoas envolvidas. Durante a ocorrência foi constatado que a situação estava relacionada a um desacordo comercial que já vinha sendo investigado pela Polícia Civil. Todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária. Após a análise do caso, o delegado de plantão verificou que existia sim um inquérito instaurado e determinou a apreensão do veículo para dar continuidade assim às investigações. Depois dos procedimentos legais, os envolvidos foram todos liberados. A colaboração da população continua sendo uma importante aliada das forças de segurança na solução de ocorrências, tanto para investigações ou situações atípicas que podem estar acontecendo. Bom, fechando agora essa parte das notícias da polícia e dos trabalhos realizados, vamos agora saber como é que fica a condição do tempo para hoje e também para os próximos 4 dias na nossa previsão completa da Clima Tempo para você. Vamos lá no telão? Estamos já no nosso telão para falar da previsão. Quarta-feira, sol entre poucas nuvens, com tempo firme durante todo o dia, nenhuma previsão de chuva. A temperatura variando entre 15 graus nas primeiras horas da manhã e 29 durante a tarde. Apesar da máxima estar próxima dos 30 graus, a sensação nas primeiras horas do dia continuou sendo de frio, principalmente para quem saiu cedo de casa para o trabalho ou para a escola. Ao longo da manhã, o sol foi aparecendo com mais força e a sensação terminou aí sendo mais agradável, a temperatura subindo, proporcionando agora uma tarde mais agradável com a temperatura subindo. A umidade do ar diminuiu, durante todo o período agora para a parte da tarde, tá? Então é importante manter a sua hidratação e evitar a exposição ao sol prolongado. Os ventos permanecem fracos e o tempo segue bastante estável, sem expectativa de chuva para o dia de hoje. Vamos ver os próximos dias como é que fica aqui na nossa cidade. Quinta-feira, muito sol e temperatura um pouco mais amena, tá? Uma boa opção para atividades ao ar livre, olha só, condição boa também. Sexta-feira, o calor volta a ganhar força durante a parte da tarde, com máxima chegando aos seus 29 graus, bem parecido com o dia de hoje. Sábado, tempo firme e máxima chegando na casa dos 30 graus. Aproveite, mas não se esqueça da hidratação, né? O final de semana. Domingão, completando o final de semana, mais um dia de bastante sol e calor, ideal para quem gosta de fazer aquele lazer com a família e passear e aproveitar as áreas livres da cidade. Resumão aqui desse período da semana. Jaú e toda a região vão ter vários dias de tempo seco, céu aberto e sem previsão de chuva. As manhãs continuam mais frias, enquanto as tardes seguem mais agradáveis e até quentes. A recomendação é manter a hidratação e a atenção à baixa umidade do ar. Não deixe de usar o seu protetor solar também. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco eu volto com mais notícias para você. Não sai daí, estou voltando já já.
GF Materiais para Construção, com unidades em Jaú e 2 Córregos. A GF oferece produtos das melhores marcas do mercado e conta com equipe qualificada para garantir as soluções mais adequadas para a sua obra. GF Materiais para Construção, sempre construindo com você. Você sabia que agora a TVC Jaú está ainda mais perto de você? É isso mesmo, acabamos de chegar na plataforma do Roku. É só ir até o buscador, digitar TVC Jaú, fazer o download e pronto! Rápido, fácil e gratuito. Depois, é só apertar o play e curtir toda a nossa programação. A TVC Jaú está cada vez mais perto e mais conectada com você. Estamos de volta do intervalo agora para trazer uma notícia de um homem que foi morto em frente à própria casa em Bauru. A Polícia Civil investiga mais um homicídio registrado na região. Um homem de 36 anos foi morto em frente à própria residência durante a madrugada desta última segunda-feira no Parque Jaraguá, em Bauru. Moradores relataram ter ouvido os disparos e acionaram as equipes de emergência. Quando o socorro chegou ao endereço, a vítima já estava sem sinais vitais. A Polícia Militar isolou toda a área para o trabalho da perícia e, durante as diligências, um revólver de calibre 22 com munições foi localizado no quintal do imóvel e foi apreendido. A arma deve passar por perícia e poderá ajudar a elucidar esse caso. As investigações estão sendo sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da DEIC, que trabalha para identificar o autor do crime e esclarecer a motivação. Até o momento, ninguém havia sido preso. A polícia solicita que qualquer informação que possa contribuir com as investigações, ela deve ser repassada, pode ser repassada também de forma anônima pelos canais oficiais. A participação da população, quando feita pelos meios oficiais, pode ser fundamental para esclarecimento de crimes como esse, ao exemplo. Um acidente entre carro e moto deixa o motociclista ferido aqui na cidade de Jaú. Esse acidente entre os dois veículos, o carro e a motocicleta, mobilizou equipes de resgate no fim da tarde da terça-feira em Jaú. A colisão aconteceu no acesso ao Jardim São José. Com o impacto, a parte dianteira da motocicleta ficou bastante destruída, evidenciando a força da batida. O motociclista sofreu ferimentos, mas permaneceu consciente durante todo o atendimento. Foi prestado pelas equipes de resgate. Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Jaú, onde recebeu todo o atendimento médico. Já os ocupantes do automóvel não sofreram ferimentos. Agora a polícia irá apurar a circunstância do acidente para identificar o que provocou essa colisão. A atenção redobrada nos cruzamentos de acesso aos bairros continua sendo uma das principais formas de prevenir acidentes de trânsito na nossa cidade. Idoso fica ferido em um acidente entre Jaú e Bariri. Um motorista de aproximadamente 60 anos ficou gravemente ferido após perder o controle do veículo na tarde da terça-feira na rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, que faz a ligação entre Jaú e Bariri. Segundo o Corpo de Bombeiros de Bariri, o Fiat Strada saiu da pista e os motivos ainda estão sendo investigados e um barranco caiu ali num barranco às margens da rodovia. O impacto foi tão forte que o motorista ficou preso entre as ferragens. As equipes de resgate realizaram um trabalho cuidadoso para retirar a vítima do veículo. O idoso sofreu trauma no tórax e apresenta ali uma suspeita de fratura no fêmur. Após receber os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Jaú. Não houve envolvimento de outros veículos nessa ocorrência. Felizmente, o motorista foi socorrido rapidamente. E em acidentes como esse, o atendimento ágil das equipes de emergência fazem toda a diferença para conseguir ter uma solução melhor.
A gente vai para um breve intervalo e após o encontro que reúne produtores rurais de Jaú e esclarecimentos sobre a vacina pneumocócica 20-valente e os destaques do esporte. A gente volta já já. GF Materiais para Construção, com unidades em Jaú e Dois Córregos. A GF oferece produtos das melhores marcas do mercado e conta com equipe qualificada para garantir as soluções mais adequadas para a sua obra. GF Materiais para Construção, sempre construindo com você. Você sabia que agora a TVC Jaú está ainda mais perto de você? É isso mesmo, acabamos de chegar na plataforma do Roku. É só ir até o buscador, digitar TVC Jaú, fazer o download e pronto! Rápido, fácil e gratuito. Depois é só apertar o play e curtir toda a nossa programação. A TVC Jaú está cada vez mais perto e mais conectada com você. Estamos de volta do nosso intervalo, ainda falando sobre produtores rurais. O encontro que reuniu agricultores e parceiros do setor aqui em Jaú, a Secretaria de Cultura da Prefeitura da Estância Turística de Jaú promoveu nesta última terça-feira o segundo encontro de produtores rurais, reunindo agricultores, técnicos e representantes de diversas instituições ligadas ao agronegócio, para uma manhã de aprendizado e de troca de experiências. O objetivo do encontro foi fortalecer o setor agrícola do município, levando atualização técnica aos produtores e também criando um espaço para o compartilhamento de conhecimento sobre os temas importantes para quem vive e trabalha no campo. Durante a programação, os participantes também puderam conhecer uma exposição de máquinas e implementos agrícolas, como equipamentos voltados à modernização das atividades rurais e o aumento da produtividade nas propriedades. O prefeito Ivan Cassaro destacou o papel fundamental do produtor rural para o desenvolvimento da cidade. Segundo ele, produzir alimentos exige dedicação diária e enfrentar inúmeros desafios. Mas é justamente esse trabalho que garante o alimento na mesa das famílias e movimenta a economia do município. O prefeito reafirmou ainda o compromisso da administração em continuar apoiando o agronegócio local. Já o secretário municipal de Agricultura, Alan Gomes da Silva, ressaltou que a agricultura faz parte do cotidiano de toda a população e que iniciativas como essa aproximam ainda mais o poder público dos trabalhadores do campo. O evento contou ainda com representantes do CATI Regional de Jaú, que é o Sindicato Rural também o Sindicato Rural, o SEBRAE e a FATEC, a Associacana, a Polícia Militar Ambiental e o Instituto Proterra e autoridades municipais e vereadores que também estiveram presentes. O fortalecimento do agronegócio passa também pela capacitação dos produtores, eventos que ajudam a levar tecnologia, informação e novas oportunidades para quem produz no campo. E agora sim, falando de saúde, esclarecer dúvidas sobre a vacina pneumocócica 20-valente. A Secretaria de Saúde de Jaú, ela divulgou orientações importantes para esclarecer as dúvidas da população sobre a aplicação da vacina pneumocócica 20-valente, conhecida como PVC-20. A vacina faz parte do calendário nacional de vacinação e integra a imunização de rotina dos bebês. O esquema vacinal prevê a primeira dose aos 2 meses de idade, a segunda aos 4 meses e uma dose de reforço aos 12 meses. Antes de aplicar qualquer vacina, as equipes das unidades de saúde conferem a carteirinha de vacinação da criança para verificar quais doses já foram recebidas e qual é o esquema adequado para cada caso.
Uma das dúvidas mais frequentes entre os pais é sobre crianças que já receberam a vacina pneumocócica 10 valente. Segundo a Secretaria de Saúde, quem já completou corretamente o esquema com a vacina 10 valente, 2 doses e o reforço, é considerado devidamente imunizado e, neste momento, não há recomendações para a aplicação de uma nova dose adicional da pneumocócica 20 valente. A Secretaria ainda explica que algumas famílias podem receber orientações diferentes, porque cada situação é avaliada individualmente, levando em consideração a idade da criança e todo o histórico registrado na carteira de vacinação. As regras seguem rigorosamente as determinações do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que é responsável por definir quem deve ser vacinado e qual o esquema deve ser adotado em cada faixa etária. Em casos de dúvida, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima com a carteira de vacinação em mãos. A avaliação individual é a forma mais segura e garante a proteção de todas as crianças. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do nosso Jaú em Notícias. Muito obrigado pela sua companhia e pela confiança em acompanhar as informações com a nossa equipe aqui da TVC. Se você perdeu o início do jornal ou se não se preocupe, dá para rever essa programação nessa edição na reprise ao longo do dia. E se você quer acompanhar todas as notícias, aproveite também as novidades da TVC na streaming Roku. Você também consegue baixar o download e aproveitar toda a programação da TV na sua Smart TV. A gente se encontra na próxima edição do Jaú em Notícias. Um forte abraço. Tchau, tchau.